Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 8h06. Hoje já é quinta-feira, pela misericórdia de Deus. E creio que Deus vai fazer grandes milagres na nossa vida. E hoje pela manhã eu nasci com uma palavra nova, mas dentro do tema central, dentro do versículo central que eu estou utilizando, que é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Você abre a sua Bíblia lá e aí você procura lá o livro de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que eu quero trazer uma palavra, uma reflexão. Essa reflexão é o número 284, que fala assim: Deus não nos deu um espírito de timidez. Em algumas das versões fala um espírito de covardia, ou de medo, ou de pavor. Não, mas de força, de amor e de poder. Em outras versões você encontra outra forma de falar, mas é o mesmo significado da palavra. Então, dentro desse versículo, abri o meu entendimento para falar relacionado à questão do propósito, porque tudo na nossa vida tem que ter um propósito para tudo isso. E aí a minha pessoa aqui, você e nós temos que entender o propósito de Deus ter nos dado o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Qual o propósito de Deus ter derramado o seu Espírito na nossa vida, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. Então, a pergunta nesta manhã é: qual o propósito? Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus ter nos dado a ousadia? Ou seja, em outras palavras, se nós entendermos o propósito da ousadia de Deus na nossa vida, com certeza as coisas vão ser diferentes. Porque se nós não entender, você e nós não entender o propósito da ousadia que Deus nos deu por intermédio do seu Espírito, tudo perde o sentido. Porque pensa bem comigo. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos deu um espírito de fortaleza, de poder, de ousadia. Mas para que esse poder na nossa vida? Qual o propósito desse poder na nossa vida? Qual o sentido deste poder na nossa vida? Porque Deus nos deu, todas as pessoas que nasceram da água do Espírito, em outras palavras, que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, com certeza o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida. Esse Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, e da condenação eterna. Então, hoje pela manhã eu fiquei pensando e meditando neste versículo, porque Deus nos deu este poder, está comigo, este poder está com você, esse poder está com a igreja, a noiva de Cristo. Eu estou falando da noiva de Cristo. Eu não estou falando de uma igreja falsa. Eu não estou falando aqui de uma igreja que não cumpre os propósitos de Deus. Eu estou falando da noiva. O que ele fala nas suas escrituras sagradas é que vai vir buscar um povo remido por intermédio do seu sangue, um povo lavado e remido no seu sangue precioso. Eu estou falando deste povo que está arraigado na videira verdadeira, que tem uma aliança com Deus 100%. É este povo que eu estou falando, essa classe de pessoas que eu estou falando, que receberam este poder.
o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, o bispo, o missionário, a missionária, a diaconisa, enfim, aquele que não tem título de nada, mas que receberam esse poder na sua vida. E aí eu fiquei observando que muitos que receberam esse espírito de ousadia e aplicaram este poder de uma forma absoluta e total e debaixo da obediência de Deus, obteram resultado, obteram sucesso, os seus ministérios cresceram e continuam crescendo. Agora, a observação é que muitos que receberam esse mesmo poder, essa mesma oportunidade que Deus deu para muitos, pegaram essa ousadia e até que no começo começaram a utilizar de uma maneira correta, mas do meio para o fim começaram a usar para a sua própria vaidade, para a sua própria destruição. Mas pastor Écio, como assim? Como que o Espírito de Deus vai destruir? Não é o próprio Espírito, mas é a ousadia que o Espírito deu àquela pessoa. E aí Deus não nos deu os seus dons por arrependimento. Continua, porque lá em Mateus capítulo 7 ele fala, alguns falam, reivindicando justamente as ações que eles fizeram, os milagres que eles fizeram por intermédio da ousadia do Espírito, e reivindicando a Deus, mas Senhor, eu profetizei em seu nome, mas Senhor, eu curei muitos enfermos, mas Senhor, fiz muitas maravilhas, mas Senhor, eu preguei o teu evangelho, mas Senhor, eu ganhei muitas almas, mas Senhor, eu levantei muitas igrejas. E aí o próprio Deus fala, eu vos não conheço. Como é que Deus não conhece aqueles que ele constituiu o poder, aí chega um momento que não conhece mais, justamente porque Deus deu o poder, deu o livre-arbítrio, a forma como a pessoa vai utilizar aquele poder que recebeu, que é justamente para utilizar dentro do seu ministério, no centro da vontade de Deus, e muito começa a desvirtuar. O cara foi chamado para ser pastor, para rebanhar, para ganhar multidões, e do meio para o fim eles viram políticos. Entra dentro da política achando que Deus constituiu ele para ser um político, para ser um deputado, para ser um governador, para ser um vereador, para ser um prefeito, para ser um presidente, e muitas vezes Deus não chamou eles para aquela área, mas ele insiste em usar aquela ousadia que recebeu de Deus, aquele dom que ele recebeu de Deus, para justificar a questão de defender os princípios bíblicos. E Deus nunca precisou de ninguém defender princípio bíblico de ninguém. Deus nunca precisou de ninguém estar defendendo a sua igreja, porque o defensor da sua igreja é Jesus, é o próprio Deus que defende. Já está profetizado. Por mais que o homem queira defender os princípios bíblicos, ele não vai conseguir. O homem ele cria lei da forma que ele quiser, contra a Bíblia, a favor da Bíblia, não vai mudar nada, porque o que já foi escrito, já está escrito, que no mundo nós vamos ter aflições, vamos ter leis que vai confrontar a igreja, vai confrontar a nossa fé, vai falar que nós estamos mentindo, vai falar que tudo isso não passa de uma mera ficção. Então, o que cabe ao pastor que recebeu a ousadia do Espírito, recebeu esse poder, utilizar dentro do seu princípio, dentro daquilo que foi chamado. Se a pessoa não entender isso, não entender que essa ousadia que Deus nos deu por intermédio do seu Espírito é justamente para poder a gente utilizar dentro do nosso chamado, nós estamos perdidos. A primeira coisa que nós devemos entender é a questão de Deus. Esse é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Se nós estamos fazendo tudo corretamente no centro da vontade de Deus, não tem como. É essa ousadia que Deus nos deu, esse poder que Deus nos deu, a gente utilizar da maneira incorreta.
ficar vaidoso, né? Ficar popstar, ficar famoso, aquilo que Deus nos deu, a gente está transformando numa empresa, né? Transformando no marketing, transformando em algo assim que parece comercial e não é. O Evangelho nunca foi comercial. O Espírito de Deus não aceita ser comercializado, de jeito nenhum. O Espírito de Deus não aceita ser popstar. O Espírito de Deus não aceita a gente fazer como seja um empreendedorismo espiritual. E o que acontece hoje é que o primeiro ponto é que é Deus nas nossas vidas. Deus nos deu esse poder e a gente quer comercializar esse poder, quer priorizar, fazer uma priorização, fazer tipo como ser um marketing, uma coisa assim voltada a isso, e não é. O poder que Deus deu não foi para isso. Aí a gente vê a queda de muitos pastores caindo, homens de Deus renomados, de repente, pá, fulano caiu. Por quê? Justamente porque a ousadia que eles tinham chamava muita atenção, e o inimigo justamente ele age dentro da fraqueza e dentro do poder. Ele pode derrubar a pessoa na fraqueza dele, mas também pode derrubar ele na fortaleza dele. E muitos são destruídos na fortaleza. Qual é a fortaleza? A ousadia que ele tem. Aí o inimigo vai agir ali, porque aí ele vai amassear o ego daquela pessoa, vai utilizar pessoas para dizer, rapaz, tu é o cara, tu é isso, tu é aquilo, né? Vai fazer esse tipo de coisa para poder verdadeiramente fazer com que a pessoa fique vaidoso, achando que é o popstar, achando que já é quase um semideus. E aí a gente vê a queda de muitos, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus deu o poder, Deus deu a ousadia, mas não a sua glória. E aí a gente vê que muitos estão assim, caindo porque quer tomar o lugar de Deus. Quais semideus? O que a gente vê por aí, de ignorância, voltada a esse lado nosso evangelho, o lado religioso. Misericórdia. Tem um ministério que parece um ritualismo, parece ser Hitler. Misericórdia. Seitas, segmentos, que só o sangue de Jesus não aceita os seus membros visitar outra denominação, se nós estamos no mesmo corpo de Cristo. É uma tremenda bagunça. Receber uma ousadia, receber um Espírito, e esse Espírito ele é único. É único. O Espírito de Deus é único para toda a igreja. Agora, como que a gente corre perigo? Quando nós se fechamos. Cada um se fecha no seu próprio canto e acha que a sua denominação é a melhor, outro acha que é a melhor, outro acha que é a melhor. E aí vira uma politicagem. Vira como seja um futebol, competindo um com o outro. E não é assim. Nós não fomos chamados para competir igreja por igreja. Nós não fomos chamados para competir placa de igreja. Não foi isso. Nós não fomos chamados para competir ministério. Por isso que muitos pastores afundam. Justamente por isso, porque fica defendendo a sua placa. Fica falando mal da outra placa. O poder que Deus nos deu, primeiro, foi para anunciar Jesus, foi para falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus quer dar uma vida nova. Não uma vida nova no sentido da pessoa ficar rico, milionário. Não é isso. Deus não chamou ninguém para ser milionário. Deus não chamou ninguém para ser rico. Esse não é o propósito de Deus, e jamais vai ser. O propósito de Deus ter nos dado o seu próprio Espírito, justamente foi por intermédio de Jesus Cristo, para falar de Jesus. E se nós falamos de Jesus, nós vamos falar de salvação. É uma coisa chamando a outra, é uma coisa interligada com a outra. Se falamos de Jesus, vamos falar de salvação, porque Jesus é quem salva. Jesus é o que vai salvar a nossa vida por intermédio de Deus.
que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o maior propósito da nossa vida? Nós ter recebido esse poder é para ser utilizado justamente para salvar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, ensinar o caminho dos céus para essas pessoas não se perderem de jeito nenhum. Então, e fazer com que essas pessoas, os seus nomes, possam estar escritos no livro da vida. Então não é fácil você ir lá falar de Jesus para alguém, esse alguém se converter, né? O Espírito de Deus converter ele, convencer ele que está errado, é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e precisa aceitar Jesus, e depois o seu nome ser escrito no livro da vida. É uma batalha terrível. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus para convencer aquela pessoa que ele precisa ser salvo, que existe um céu para morar, que existe uma morada eterna, que após essa vida ainda tem uma continuidade, seja com Jesus ou seja no inferno, juntamente com Satanás, os seus falsos profetas e tudo. Porque no final das contas, até o próprio inferno, até o próprio diabo vai ser condenado e vai ser lançado dentro do tormento eterno, vai ser lançado dentro do lago de fogo, juntamente com todos aqueles que acompanharam ele. Então, nem o inferno vai ter privilégio de ficar com as almas lá, como alguns filmes falam, como algumas revelações falam, que aí a pessoa vai para lá, aí Satanás fica lá massacrando a pessoa. E isso não, está completamente errado. No inferno, o diabo não tem poder de atuar em nada dentro do inferno, porque até o próprio inferno já está condenado e vai ser lançado no lago de fogo juntamente com Satanás, os falsos profetas e todos aqueles que seguiram ele. Então, preste atenção e entenda que o Espírito que Deus nos deu, essa ousadia do Espírito que Deus nos deu, justamente é para tirar as pessoas de irem, né, de chegar ao inferno. O inferno convencer eles que o inferno é o lugar ideal para eles, e depois é uma tremenda mentira, porque o próprio inferno vai ter a sua correção, vai ter a sua punição. O inferno vai dar conta de tudo, diz a Bíblia. O inferno vai ter que prestar conta das almas para ser lançado no lago de fogo. O mar vai dar conta daqueles que morreram no mar. A terra vai dar conta. Tudo vai dar conta. Tudo vai prestar conta. Por isso que nós devemos entender qual é o propósito de nós ter recebido este grande poder na nossa vida. Eu sei que é bom, é maravilhoso a gente viver nesta terra. É bom a gente ter conforto nessa terra, é bom a gente ter do bom e do melhor dessa terra, mas não é a centralidade de Deus. A centralidade de Deus é fazer com que a gente faça missões, pregue o Evangelho, mostre a salvação para o povo, mostre Jesus, mostre que existe um caminho maravilhoso, que existe um céu poderoso para eles morar. E muitas vezes ultimamente, nós não estamos tendo essa ousadia para falar do amor de Jesus, para falar do poder de Deus, para falar das maravilhas de Deus. E aí queremos ministério grande. Como que vai ter ministério grande? Como que você vai convencer as pessoas por intermédio do Espírito Santo que elas precisam se arrepender? Hoje as pessoas estão vindo para a igreja, mas por intermédio de um evangelho falso, de uma palavra falsa. Vem que você vai ser rico e milionário. Vem que você vai ter casas e carros e troféus, você vai ser o cara. Isso é um evangelho falso. É um evangelho pirata. Porque na hora que o negócio apertar, que a pessoa estiver dentro das suas batalhas espirituais, eles não vão ter ferramentas para saber combater contra o mal. Eles aprenderam só a ter sucesso, eles aprenderam só a ter coisas materiais, só dentro do campo material.
Só a glória desse mundo, como o próprio Satanás estava oferecendo a Jesus. Eu te dou tudo isso aqui que o Senhor me adorar. Então, a glória desse mundo é do diabo. Essas coisas mundanas é de Satanás. Tudo é dele. O de Deus, as coisas de Deus é a prosperidade que vem do Senhor. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor é que nos enriquece, e ela não traz dor. Não traz dor. Então, Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de medo, de pavor, mas sim de poder, de força, de amor, de equilíbrio, para que a gente possa verdadeiramente cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas vidas para fazer. Então, essa é uma reflexão nesta manhã, a reflexão número 284, para que você possa refletir. Por que meu ministério não está crescendo? Por que eu estou quebrando ministerialmente falando? Por que eu caí? Por que eu não estou conseguindo mais me erguer? Olha a história de Sansão. Sansão recebeu esse espírito de ousadia, mas começou a utilizar de uma maneira incorreta. Você pode ver, não precisaria Sansão sair arrancando portão de cidade, mostrando que tinha força. Não precisaria Sansão estar rasgando um leão no meio. Não precisaria Sansão ter matado não sei quantas pessoas, mais de 3.000 pessoas, numa queixada de jumento. Não precisaria nada disso. Mas ele fazia a vaidade do homem. E você vê o fim de Sansão. O fim de Sansão que foi feito. Que aí o diabo percebeu a fortaleza dele e derrubou Sansão justamente na fortaleza dele. E no final das contas teve que fazer aquele ato que, para mim, eu não me espelho na pessoa de Sansão, de jeito nenhum, porque para matar os seus inimigos, ele morreu juntamente com os seus inimigos, pedindo a Deus que Deus desse novamente aquela ousadia para ele cumprir o propósito, mas cumprir o propósito de uma forma assim que ele perdeu a sua própria vida. E não é bom. É bom quando nós terminamos a nossa carreira cristã no centro da vontade de Deus, sem fazer um alto sacrifício na nossa vida, a tal ponto que você pensa que está fazendo um alto suicídio. Misericórdia. Eu não quero isso na minha vida, de maneira nenhuma. Eu quero cumprir o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus, este poder, esta maravilha que Deus derramou na minha vida, e eu fazer a coisa correta. Tenho projetos grandes e maravilhosos para fazer nessa terra, e eu creio que Deus vai cumprir cada um. Aqui em Manaus, estou aqui em Manaus com esse propósito, vai fechando aqui para fazer essa inauguração a partir do dia 25 de março, creio que já está funcionando. E aí tem outros campos para fazer. Tem a Bahia para trabalhar, tem o Piauí para trabalhar, tem a Brasília, que é a central, para trabalhar. E mais a isso, essa ousadia que eu recebi, eu tenho que utilizar essa ousadia da maneira correta. Não, mais na frente a pessoa cai. E muitos estão caindo justamente porque esse Espírito que Deus deu, que é o Espírito Santo de Deus, Deus deu para nos ajudar a fazer as coisas corretas. Não é entrar em campos minados que Deus não quer que a gente entre, de jeito nenhum. Então, se Deus te chamou para ser pastor, pastoria. Se Deus te chamou para ser uma pastora, como eles falam, vai lá pastoria. Se for uma missionária, missionária. Mas muitos estão trocando as bolas, estão indo para esse meio político, para se enriquecer, para ter status, para ter nome, e aí Deus não dá. E a gente vê de vez em quando cair. Não é que o político seja errado, não. A política seja errada, não. Mas é a pessoa que está entrando dentro de um campo que não é dele. A gente vê muitos pastores que eram uma benção, pregava que era uma maravilha, cheio de poder, cheio de ousadia. Quando entraram no meio da política, acabou o ministério. Aí fica só lá como defensor. Ah, estou defendendo a igreja. Ah, estou defendendo as leis que não não acontecer sobre a igreja. Precisa disso não. O próprio Deus já defendeu a igreja do princípio ao fim. Já está lá na Bíblia profetizado. Não precisa ninguém nessa vida estar defendendo a igreja não. Ah, que vai criar uma lei para fechar as portas da igreja. Nunca vai fechar. Ah, mas está criando uma lei para acabar com a família de Deus. Nunca vai acabar.
Então existe isso. Por mais que o homem cria, Deus já está lá e já determinou. Já determinou que não tem sucesso. Ninguém vai ter sucesso contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ele pagou o preço, um alto preço, derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Então, meu irmão em Cristo Jesus, não se engane. Entrar em campo que Deus não quer que você entre, que depois você vai perder a unção. Igual Sansão perdeu. Entrou dentro de um campo que achando que estava, e quando ele reagiu, cadê o Espírito de Deus na vida dele? Tem muito dessa forma, entrando em campo, achando que Deus está, aí chega lá no princípio, tá, até anda, até faz algum sucesso, do meio por fim, quando eles querem agir dentro de uma ação maior, dentro de um campo espiritual, cadê o Espírito? Cadê a ousadia? Já se foi há muito tempo. Já fui há muito tempo. E é isso que me preocupa na minha vida. Agora, se de repente tem muitos que não se preocupam com isso, meu filho, em Jesus Cristo, olha, vigie, porque não é tempo de pastoral, não é tempo de crente que vai te sustentar a tua salvação, não. E nem vai achar a pessoa se achar que é tão íntimo com Deus que Deus não vai condenar ele. E muitos estão descendo a sepultura, estão perdendo as suas vidas, os seus ministérios por causa disso, que acha que é tão chegado de Deus que Deus não vai corrigir ele. O que ele fizer de errado, Deus não vai corrigir. E a gente vê muitos por aí no meio da política, pastores, obreiros, que eram uma benção fora, quando entraram, perderam a unção e perderam até a sua própria vida, por causa que entrar dentro de um campo que não era deles. Então, que Deus abençoe nessa manhã. Shalom, até a próxima reflexão.